Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor André, da parte de matemática, como vocês podem ver. Eu estou aqui para passar a aula 2 de regra de 3 para vocês. Eu vou dar uma olhada em dois exercícios, eu vou passar dois exercícios de lição de casa. Então, espero que estejam todos bem nessa quarentena, que estejam conseguindo se dedicar na medida do possível. Eu sei que não é fácil, todos nós estamos sofrendo. E espero que vocês estejam lidando bem com esse frio, porque eu estou morrendo aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Nosso primeiro exercício é um exercício mais intermediário aqui, de velocidade média, que lembra muito a parte da física, né? Mas dá para resolver usando técnicas de conta da matemática. Então vamos lá. Um carro percorre 120 km em 2 horas, se dirigir com velocidade constante de 60 km por hora. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho com velocidade constante de 40 km por hora, quantas horas ele leva para completar esse percurso? Bom, agora se você quiser dar um pause e tentar resolver por você, sinta-se à vontade. Eu já vou encaminhar aqui a resolução do exercício. O que a gente tem que fazer? A gente primeiro se organiza, né? Primeiro se organiza. Então, a gente sabe, velocidade de 60 km por hora. O que ele faz com isso? Ele percorre os 120 km em 2 horas, certo? Beleza. Então, a 40 km por hora, ele vai percorrer quanto? Vai percorrer X horas aí, vai precisar de X horas aí para percorrer os 120 km. Mas, tem uma coisa aqui. Qual é o nosso problema nesse sentido? Como o Kark explicou na última aula, a gente tem que ver se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vendo aqui, quanto maior a nossa velocidade média, a gente demora menos tempo para percorrer o nosso percurso, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que inverter isso aqui. E aí vai ficar aqui 60 sobre 40 vai ser igual a x sobre 2, na hora que a gente for fazer a nossa igualdade para resolver a equação. Agora, passando o 2, multiplicando e resolvendo as contas, né? 60 sobre 40 você divide por 10, depois divide por 2, e aí você divide por 2 de novo, porque você está passando outro 2 multiplicando. X igual a 3 horas, alternativa B, marcada na nossa questão, tudo resolvido sem problemas aí, segundo o que o Kaki ensinou na última aula, certo? O próximo exercício ele é um pouco mais complexo. Ele é mais difícil mesmo. Por quê? Porque ele fala qual a distância que esse veículo, né? Qual a distância um veículo com velocidade 90 km por hora percorre em 40 minutos? Então, nossa senhora, calma! Ele mudou tanto a velocidade quanto o tempo. E a distância vai mudar também. Então agora você tem uma série de grandezas que são dependentes, né? Porque nenhuma delas é constante. Então o que você vai fazer aqui? Primeiro, o que a gente sabe? A gente sabe que na velocidade de 60 km por hora, ele percorre 120 km em 2 horas. Beleza? O que ele está perguntando agora? A 90 km por hora, qual a distância que ele percorre em 40 minutos? 40 minutos são 2 terços de hora, né? A gente tem que manter a mesma unidade. Aí o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou reorganizar isso para deixar o x em cima e à esquerda. Vou jogar o x para o cantinho. Beleza? Joguei o x para o cantinho e botei ele em cima. Então, mesma coisa. Eu percorro uma distância x a 90 km por hora durante um tempo. E eu percorro 120 km a 60 km por hora durante 2 horas. Tranquilo, certo? Aqui a gente cai na questão da regra de 3 composta, que é um pouco mais longa. O que acontece aqui é que, de novo, a gente tem que analisar quais grandezas são diretamente e inversamente proporcionais.
Mas para facilitar, o que a gente faz? A gente sempre vê o quanto maior o x. Quanto maior o x. Vamos lá. Quanto maior o x, certo? Quanto maior distância que a gente quer percorrer, beleza? A gente precisa de uma maior velocidade. Agora a gente esquece a velocidade, sempre em relação ao x. Para percorrer uma distância maior, a gente precisa de mais tempo. Por que isso gera confusão? Porque na velocidade com o tempo é inversamente. Mas aqui a gente tem que todos são diretamente proporcionais. Porque para percorrer uma maior distância, você precisa de uma maior velocidade. E para percorrer uma maior distância, você precisa de mais tempo, certo? Aí, beleza, a gente sabe que não tem que inverter ninguém aqui. O que a gente faz agora? A gente pega o x sobre 120 e faz igual ao resto multiplicando. Vai ficar isso aqui, ó. X sobre 120 é igual a 90 sobre 60 vezes 2 terços sobre 2. Beleza? A gente não precisou inverter nada, porque as grandezas são todas diretamente proporcionais em relação ao nosso x. Beleza? Aqui você desenvolve as contas, certo? Você pega o 90, divide pelo 60, divide por 10 primeiro, depois divide por 3. Aí você corta o 2 do 2 terços pelo 2 que está dividindo ele. Aí o 1 terço está multiplicando 9. Enfim, chegamos que x vai dar 60 km. Ou seja, qual é a distância que o veículo percorre a 90 km por hora em 40 minutos? São 60 km. Justamente porque, né? Se a gente for refletir um pouco sobre isso, faz sentido essa resposta. Porque apesar dele estar numa velocidade maior do que 60 km por hora, ele está num tempo muito menor do que 2 horas. Muito menor do que 2 horas. É menos que metade, né, de 2 horas. 2 terços de hora é menos que 1 hora até. Então faz muito sentido a distância dar menor, né? Justamente porque a redução no tempo influenciou de forma mais impactante do que a redução, o aumento da velocidade. Beleza? Bom, ficamos por aqui com essa explicação aqui, trazendo a regra de 3 composta para vocês. E aí, o que tem de lição de casa aí? Eu tracei aqui para vocês pegarem o exercício 11 e o 14 da aula 4, certo? Por quê? Porque são exercícios modelo Enem, são exercícios que vão dar para vocês uma pitada, uma noção do que vai cair na sua prova, certo? Essa explicação aqui traz exercícios que muitas vezes são enunciados mais curtos. O Enem é uma prova longa, uma prova cansativa, tem enunciados longos que muitas vezes trazem curiosidades que são legais, que são divertidas, mas numa prova de 90 questões isso se estende, fica longo. Então vale a pena você treinar, vale a pena você pegar exercícios modelo Enem para você brincar com os conceitos que você aprendeu estando mais descansado, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos, procurem se proteger e ficar o melhor possíveis aí. Espero que todos fiquem bem. Até a próxima aula.